Eu, quando vi essa série, já faz tempo que eu vi, e vi que eu seria a última, fiquei tão satisfeita. Mas também não tinha visto qual era o meu tema. Quando foi chegando mais perto, eu fui falando com Deus, Deus, o que tu queres comigo? É um tema muito prazeroso de se falar, mas é muito difícil de viver. Quando eu comecei a ver isso, eu falei, Deus, o que tu queres comigo? O que tu queres com a tua igreja, com o teu povo? E fui tentando tentando trazer na minha memória, na minha lembrança, tudo aquilo que precisaria para fazer toda essa ministração aqui para vocês. E não foi muito fácil. Mas nós temos uma igreja que ama. Então, isso fez com que eu tivesse essa vontade de estar aqui, dizendo para vocês que o mais importante é o amor. E esse amor, ele não é fácil de viver. E nosso tema é tempo de crescer no corpo de Cristo. É tempo de crescer. Não está dizendo para nós, volte e vai ficar do mesmo lugar. Já passou o tempo de a gente fazer as sementes, de a gente fazer tudo aquilo que precisava. Agora não tem mais volta. Quando Deus falou isso para mim, foi difícil. Falei assim, como assim? Como não tem mais volta? Quem já está pronto, já está uma muda, que está pronto para o crescimento, ela não tem mais volta. Ela precisa ser adubada, ela precisa de tudo aquilo, e ela vai crescer e vai se tornar algo que é tão importante quanto as árvores que a gente vê, quanto aquilo que a gente precisa crescer e amadurecer no nosso emocional e espiritual. Estou assim, porque quando eu cheguei aqui hoje, a Deise me recebeu lá na frente. Eu falei, Deise, agora acho que eu estou assim, sem saber o que eu vou fazer, ou falo ou não faço, mas eu não sou uma pessoa que não ouço Deus. Eu sou uma pessoa que ouço muito Deus. Mas eu, quando vi isso ontem, e todos esses dias que eu estava ali vendo o que eu fazia aqui, não tem mais tempo. A gente precisa fazer. A gente não pode mais impedir de crescer e nem viver aquilo que essa igreja precisa ser feita. E eu estou dentro. Eu faço parte desse corpo. Tudo isso a gente vai ver daqui a pouco. E quando eu vi que eu estou dentro e faço parte, e aí eu falei assim, é muito fácil a Alda, e aí só cobrar. Eu preciso dizer para vocês, qual é o meu tempo também. E como eu estou nesse momento. E isso me deixou ainda mais assim. Aí veio a minha amiga, Elaine, orar comigo. E ela veio falar tudo aquilo que Deus já tinha me dito. E ela falou, não, faça aquilo que precisa. Deus sabe a sua história. E Ele vai completar aquilo que precisa. É tempo de crescer. É tempo. Não é mais um tempo de a gente fazer. Sabe aquilo que a gente fez quando a gente colocou os girassóis? A gente colocou ele lá e esperou. Não, agora não tem mais isso. Agora é individual, o tempo de cada um. E a gente precisa viver, fazer esse crescimento, porque já foi adubado. Tanto tempo nessa igreja a gente só está adubando. Tantas coisas que a gente já passou. Tantos cursos que a gente só está adubando. Agora é tempo de crescer. E esse crescimento não é eu que vou fazer sozinha. É a igreja junto. Por isso Deus está nos preparando com tudo isso que nós vivemos até agora. Foi uma série muito boa. Uma série de confrontos. Uma série de que a gente precisa ver realmente aquilo que a gente é quanto igreja Ágape. Porque é muito fácil a gente falar das outras.
dos outros. Mas hoje eu quero que a gente fale de nós. O tema é o amor, o caminho mais excelente. Eu vou começar com uma introdução aqui. Para ir em direção a qualquer lugar, você pode traçar uma reta com várias opções. Com certeza, você escolherá o melhor caminho. Um caminho melhor não significa o mais perto, e sim o com mais segurança, que te levará ao destino. Este é um texto que antecede o grande poema de amor que está em 1 Coríntios 13. Para introduzir o tema do amor, o apóstolo Paulo afirma que não existe caminho melhor do que este. Paulo fala para nós que não existe. De tudo aquilo que ele falou para Coríntios, ele disse, gente, existe um caminho e que todos podemos traçar, que é o amor. Deus é amor. 1 João 4, 7 e 8. E, portanto, não há como falar de amor sem falar de Deus, ou falar de Deus sem contar a mais linda história de amor. Sem dúvida, o caminho é Jesus. João 14, 6. O testemunho do amor foi trilhado por Cristo ao sair da sua glória celestial para estar entre os homens, caminhando desde a pobre manjedoura até a dolorosa cruz, que sustentou Jesus. Em cada passo da sua caminhada foi sua essência de amor. Jesus não podia voltar atrás. Ele não podia. Ele queria? Sim. Ele chorou. Ele falou para o Pai, me afaste de mim esse cálice. Mas ele não podia. Então, ele nos deixa esse exemplo de aqui. Nós também não podemos. Nós queremos, é difícil. Mas a sua igreja tem o exemplo de amor dele. Ele foi a pessoa que sofreu coisas que eu e você não podemos suportar. Nós não suportamos, mas nós não vivemos nem um terço do que ele viveu. Mas ele é a nossa essência de amor. O que é excelente? É ótima qualidade, muito bom. Então, excelente é aquela pessoa que faz uma ótima qualidade, é muito boa. Quem gosta de fazer as coisas com ótima qualidade é discípulo de Jesus. Faz como ele. E quando faz com amor. Fácil? João apresenta o amor como um tema central. Quando estava com os discípulos, Jesus disse que o sinal é que seguimos amando os outros. Está lá em João, no livro de João. Acredite que Deus tem para você ou para nós. Que possamos nos revestir deste amor e nunca desistimos. É isso que o João está dizendo. É isso que Paulo está dizendo. Porque é muito fácil você ficar ali. Não fazendo nada, não participando de nada, não vivendo nada. Mas quando a gente vive no corpo de Cristo, nós somos parceiros, fazemos parte um do outro. Cada um faz aquilo que tem que ser feito. E eu preciso ajudar fazendo a minha melhor parte. Por isso que eu quero trazer para vocês o que é excelente. Um caminho mais excelente. Um caminho com ótima qualidade, um grande amor, muito bom, que tenho prazer. Então, a gente possa entender que Deus quer que a gente faça isso. João 13, 34 a 35. Pode pôr para mim?
A videira e os ramos. Aí, ó, 34 e 35. Espírito Santo. Não. Treze, 34 e 35, eu marquei errado. Aqui. Ó, eu lhe dou um novo mandamento, que vocês uns aos outros, assim como os amei, e também vocês amem uns aos outros. Nisso todos conhecerão o que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Esse é que Deus está dizendo. Eu só vou poder conhecer vocês como parte minha, como alguém que faz parte do corpo, se vocês tiverem amor uns aos outros. Deus quer que sejamos discípulos excelentes. A igreja do Senhor é composta de discípulos. Paulo escreveu aos Coríntios isso. Em João 15, 9 a 17, ele fala sobre essa excelência. João 15, 9 e 17. Como o Pai me amou, também eu amei. Eu tenho guardado o mandamento do meu Pai e no amor permaneço. Tenho-lhe dito que essas coisas para quais a minha alegria esteja com você e a alegria de vocês é completa. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem um amor maior do que este de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Você já não chamo vocês de servos, porque o meu servo não sabem o que o seu Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que ouvi do meu Pai eu lhe dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu escolhi-os e designei para que vão e deem fruto, e fruto de vocês permaneçam até o fim de tudo que pedirem ao Pai, em meu nome, eu lhe concedo. Não foi Ele que nos escolheu. Nós escolhemos através da palavra. A palavra dele diz que nós precisamos sermos igual a Ele. Essa igreja tem vários cursos, tem trilhos, tem várias coisas que nos fazem crescer. Né? Nos ensinam a viver isso. Ficarmos mais próximos uns dos outros, a termos uma caminhada de cuidado e amor. Por isso que nós somos aqui discípulos dele. Então, nós não podemos, eu não posso, e eu não gosto de ouvir ninguém dizer que a igreja não tem preparado para esse tempo. Não nos tem preparado para esse tempo. E nós temos que fazer isso, fazer aquilo. Nós temos que fazer coisas, sim, mas nós precisamos de pessoas que vivam essa vida, que queiram viver essa vida de ser discípulo de Jesus. E queira estar vivendo todos os dias como Ele nos manda. E nos preocupemos um com o outro. Eu sempre fui uma patricinha que gostava muito de viver a vida. E nunca me preocupei com as outras coisas, a não ser comigo mesma. Até que eu vim para a restauração. Eu tenho uma chave de quem eu era e de quem eu sou. E quando eu vim para isso, é por isso que eu estou aqui todas as vezes que eu ministro, eu faço. E eu trago na memória de vocês o quanto isso foi bom para mim. Porque não tinha a Alda, nunca ouviu falar que existia uma outra forma
de viver que não era só aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. E todos nós só aceitamos. Mas também não sabe que depois que a gente aceita, vem muitas batalhas. Vem muitas situações em que nós não conseguimos viver se nós não tivermos isso bem resolvido. Quando eu vim para cá, eu vim participar eu já era da igreja algum tempo, só que eu vim para a restauração. Então tem uma chave da minha vida, da minha história, enquanto eu só servia, sentada como vocês, falando mal de tudo que acontecia, ia para minha casa, ia para os amigos que eu tinha naquela igreja e só metia pau nos pastores e em todo mundo. Sou eu. Aí, quando aconteceu uma situação na minha vida e na minha história, vocês não vou falar agora, porque a maioria já sabe, eu vim para cá mal, doente, um casamento destruído, uma família destruída. E alguém me disse assim, Alda, nós estamos fazendo um curso de restauração, aqui a igreja está trabalhando com isso, você poderia vir fazer. Eu não tinha nenhuma fala disso, nunca ouvi falar. Durante o tempo em que eu era da igreja, porque eu fui numa igreja, eu ia todo domingo, não tinha vigília, todas as reuniões de orações e tudo mais, nunca. Ninguém falou para mim que existia a palavra. O quê? Um restaurador da sua vida. Quando eu descobri, foi muito triste e um choque. Eu tive que resolver muitas questões. Eu tive que voltar lá e pedir perdão para muitas coisas. Eu tive que ver e dizer para aquelas pessoas e não culpá-las por aquilo. Elas não sabem também, elas não sabiam. Mas eu me tornei a discípula que Jesus queria para ele, aqui nessa igreja. Me tornei amando, cuidando e permitindo que fosse cuidada. Porque também tem gente que não quer esse cuidado. Não vive. Participa de tudo, mas não faz nada. Por quê? Não porque não tem oportunidade. Porque ainda não se encontrou naquilo que Deus quer. Naquilo que Deus quer que você faça? Não, a gente tem vários ministérios. E quando eu fui ver qual o testemunho que eu ia dar daqui para vocês, foi uma coisa que eu tive que fazer muita conversa eu com Deus. Porque eu fiquei muito triste em algumas situações no final do ano. Uma casa que eu alugava, aconteceu várias coisas. Eu estava cansada com muitas coisas, inclusive com Deus. E eu precisava tirar férias e tudo mais, então foi um final de ano muito ruim. Quando eu fui de férias, foi em março, depois eu conto para vocês como é que foi, não teremos tempo para agora. Foi em março, quando eu voltei em abril. Eu estava também muito cansada. Eu falei assim, Deus, o que eu vou fazer? Eu preciso do dinheiro, eu preciso arrumar a casa para eu alugar e tudo mais. Era uma renda que eu precisava. Então, eu fui falando com Deus. Algumas pessoas sabiam disso, sabem disso. Eu fui falando com Deus. E aí, um dia que eu estava muito pé da vida, toca meu celular, meu telefone, uma mensagem. 3 pessoas daqui da nossa igreja. Caio, Isaac e Paulinha. Fizeram uma para mim, perguntando para mim, pastora, nós vamos orar por você. Nós vamos, a senhora está precisando de quê? A senhora quer que a gente ore? Então, durante essa semana, a gente vai fazer isso por você, pela senhora. Gente, foi lindo de se ver e ouvir. E o Isaac falou assim para mim, pastora, a senhora pode não me conhecer, mas eu sou filho da Fabrine. Falei, o outro ficou também, como que era? Paulinha, pastora, a senhora está precisando, então, a senhora quer que a gente ajude a senhora em alguma coisa na sua casa, não sei o quê? Foi assim. Eles demonstraram um amor, falando comigo, me ouvindo, e aí depois daquilo, falei para os pais, fiquei super feliz, falei para todo mundo que estava ali, quanto que eu me senti amada por eles, e eles demonstraram esse amor que essa igreja precisa mostrar.
porque ela sabe fazer isso. Os adolescentes e jovens estavam fazendo isso. As crianças aprendem isso, mas os adultos não fazem. Eu me coloco por eles. Eu estou me colocando. Quando que eu tive? Porque em algum tempo, já faz uns 2 anos, eu falei para a pastora Annalise que eu tenho algumas pessoas que eu quero falar com elas, do meu magistério, da secretaria, que elas têm me ligado para eu encontrar com elas e eu vou colocá-las na minha oração. E depois que aconteceu isso, foi Deus me dando um tapa na cara. Quando esses 3 jovens e adolescentes me ligaram e me perguntaram. Eles poderiam só dizer assim: pastora, eu vou orar por você, tá bom? Não. O que a senhora está precisando? O que a senhora quer que a gente ore? A senhora pode contar conosco nesse período, desses dias de oração. Eles não falaram, eles não foram ali, não. E a oração que eles me mandaram de áudio é maravilhosa. De ver e ouvir. Aí, quando eu estava preparando aqui para falar para vocês hoje, o meu testemunho, eu fiquei triste, porque podia todo mundo fazer algo tão fácil, algo que não demanda dinheiro, demanda só o quê? Amor, preocupação. Eles fizeram comigo. Aí, depois que eu chorei muito para Deus, fiquei muito feliz com aquilo que eu ouvi deles, e Deus falou: e agora? O que adianta você ficar aí nessa choradeira? Para. Vai fazer o que precisa ser feito. E eu voltei a falar com as pessoas que eu precisava. São pessoas que eu amo, que foram pessoas que estudei magistério, faculdade, da secretaria, e são todo mundo do mundo. E eu falei assim: gente, eu vou falar com esses meus amigos, eu vou voltar a falar com eles e dizer para eles o quanto eu amo, o quanto que eu quero que eles estejam comigo na glória. Porque é isso que Deus está falando para nós. Não é mais tempo de ficar aí esperando. É tempo de crescer, e crescer para sair desses 4 paredes. É tempo de mostrar esse amor. É tempo de viver esse amor. E aí, quando ele fala tudo isso comigo, eu ainda sou assim, no confronto, porque Deus é bom comigo, gente. Ele falou assim: e aí? Por que precisa ficar aí só falando das coisas que não acontecem? O ministério é seu, eu te dei. A igreja é uma igreja em que tem isso como algo importante, porque faz cair. E eu tive que chorar para ele e dizer: tá bom, Deus, o meu tempo, eu não vou mais dizer para o Senhor qual é. Mas eu quero ter essa qualidade de poder dizer para as pessoas o quanto é bom servir esse Deus e ter esse amor. Porque falar todas as línguas, Paulo diz lá em Coríntios 13, não resolve, não vai, não adianta. Ainda que eu fale todas as coisas, que eu fale todas as línguas, que eu expulse o demônio, porque é só isso que as pessoas ficam querendo aprender. Eu não terei esse amor. O amor sempre triunfa. O amor não perece, o amor é bom e paciente. Aí eu falei assim: é bom e paciente, é para mim, né, Deus? Bom e paciente é para mim. Eu preciso ter paciência com as pessoas no tempo dela e naquilo que ela precisa. Eu preciso ter paciência. Porque o Senhor teve comigo. O Senhor teve comigo. Então a gente tem uma igreja onde tem um trilho, onde nos ensina tudo isso que precisamos fazer.
Eu não vou perguntar porque eu não quero escandalizar vocês. Quantas vezes vocês já fizeram o sarando... Não, hoje o abraço, né? Não. O da Claudinha. Não. Não. O que a Claudinha faz primeiro de tudo? É o leque? Retiro Nova História. Retiro Nova História, quantos já fizeram, de várias formas, de vários anos, de vários tudo, não é? Porque eu já fiz vários. Era anti-impacto. Eu já fiz vários. Eu fui fazer como aluna, eu fui fazer como ministrante, eu fui fazer vários. Quantas vezes as pessoas já fizeram a restauração? Antes o Rever, hoje o Sarando Raízes. Quantas vezes as pessoas passam pelos cursos? Importantíssimo, porque são coisas importantes que precisam resolver. Mas elas não saem do lugar, elas não vão crescer, porque não saem do lugar. E sair do lugar é algo que eu preciso estar querendo fazer. Porque vim para a igreja todo domingo, a gente vem. A gente assiste a mensagem todo domingo, as mensagens da nossa igreja, gente. Não tem nada a falar contra. São mensagens muito boas. São pastores realmente que estão aqui, porque vivem isso. As mensagens são para a gente não mais viver da forma que vivemos. Eu tenho que procurar uma forma de sair disso daqui e para a igreja, ir para fora, amar e fazer aquilo que estão precisando fazer. Porque agora, quanto igreja, nós estamos só no cercadinho. Por que eu digo isso? A gente precisa de algumas pessoas para trabalhar. A gente precisa de algumas pessoas para ser discipuladoras. A gente precisa de pessoas para... E no nosso último encontro daqui do discipulado, não tinha tantas pessoas assim, com esse propósito, que é o carro-chefe da nossa igreja. Mas as pessoas querem ser discipuladas, que a gente discipulam elas. Elas vão na nossa casa. Na minha casa, ninguém fica menos de 4, 5 horas. 4 pessoas. Né, Marlene? Né, Deise? Ninguém fica. Isso paga-se um preço. Isso paga-se um preço de cuidado, de amor. Então, nós já temos tudo aquilo que nós precisamos para crescer e virar a página. Para virar a página, eu preciso que todos vocês entendam qual é a minha parte, qual é a minha responsabilidade, o que vou fazer. Eu não estou falando para vocês que ainda não passaram por tudo isso, eu estou falando para quem já. Nós temos duas frentes aqui. As que estão ainda começando aqui e outros que já. E quando a gente vai fazer qualquer trabalho, são as mesmas pessoas. Vamos ministrar o leque, as mesmas. Vamos fazer tal coisa, as mesmas. E aqui João está dizendo que nós temos que fazer por amor. E por amor, sempre que precisar da gente, nós temos que estar aqui. E que não existe nada melhor do que servi-lo com aquilo que eu ganhei. Porque foi me dado de graça a restauração? Não. Eu paguei um preço. Mas antes de eu pagar um preço, essa igreja pagou. Eu não participei disso porque eu não estava aqui. Mas eles viajaram muito para fora. Pagaram muito caro os cursos. E hoje a gente não vai mais para fora. Fica só aqui. E o curso não é tão caro. Mas a gente precisa pagar. Porque se não pagar, a gente não dá valor. Isso é discípulo. Que Deus quer discípulo com excelência. E que eu faça aquilo que Ele tem para me chamar, como chamado. Então,
quando eu vi que eu ia falar de amor, eu pensei assim, nossa, vai ser tão facinho, né? Porque Deus nos ama, sempre nos amou. Não, eu não posso mais dizer para vocês que a gente precisa ficar sentado e esperando. O tempo está aqui, ó. O mundo está clamando, as situações não estão boas. Hoje nós podemos dizer para vocês o que a Igreja Ágape vai fazer para o mundo, para fora. Porque nós já crescemos tudo aqui dentro. Tudo. E se nós estamos só aqui dentro, o que vai acontecer? Vai chegar o dia em que Deus vai chegar. E Ele vai falar para mim, não, eu não quero que fale para vocês. Ele vai falar para mim, Alda, e daí? Rosângela, e daí? Deise, e daí? Marlene, estou falando com as minhas, tá? E daí? E Raquel. Porque não vai cobrar dia da igreja. Individual. É individual. E Ele quer que eu e você tenhamos uma outra série. Eu ainda não vi a outra série. Mas um outro tempo em que nós não vamos mais ficar. É tempo de crescer, quer dizendo que é agora. É tempo de crescer. Não está dizendo assim, gente, nós ainda estamos no tempo de crescer. Nós ainda vamos crescer. Não, ponto. Né, Marlene? Falo da Marlene porque ela é professora de português um pouco mais do que eu, tá, gente? Então, não tem mais o que dizer. Então, nós precisamos verificar isso. Se é tempo, é para agora. Amanhã pode ser muito tarde. Difícil de dizer isso. Difícil de dizer para uma igreja que tem muitas ferramentas. Que é uma igreja que quer que eu e você sempre não ficamos no mesmo patamar. Que cresçamos espiritualmente. Crescer espiritualmente e emocionalmente não é fácil. Mas o que eu vou fazer? O que eu quero fazer? Então, vamos ver lá em 1 Coríntios 13. Que além desse amor, que ele já disse lá em João, não existe outra forma. Ele quer dizer para você e para mim. Eu posso mostrar um caminho mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o homem que soa ou como símbolo que rinde. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheço todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé e a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens com os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada serei. Gente, aqui são coisas tão sérias. Eu já vi muitas pessoas queimarem os corpos dizendo, em forma de quê? Submissão, de fanatismo, de loucura, culpa. Não conhece a verdade. Tem muito suicídio ultimamente.
por várias questões, por várias situações. Porque elas querem, né, ter um alívio de algumas situações não tratadas e não resolvidas. Não é nosso caso. Nós temos um lugar bom para isso. Nós temos um ambiente próprio para falar aquilo que eu estou precisando, e vai ter um ambiente para ouvir, te abençoar, te caminhar e dizer aquilo que você precisa. Quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. E quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de meninos, porque agora vemos como espelho de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. E depois conhecerei como também é seu conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior deles é o amor. Paulo está falando aqui, quando ele era menino, isso aqui é menino de verdade? De menino de 5, 6 anos? Não. Quando eu era menina em relação à minha fé. Eu era novo na fé. Eu não conhecia a palavra, eu não sabia. Então eu poderia estar aqui falando coisas sem impensáveis, coisas que eu acreditava e achava. Só que agora, Igreja Ágape, você e eu não somos mais meninos. Você e eu somos hoje adultos. Adultos na fé. Por isso que nós temos que ter essa maturidade emocional e espiritual de viver o novo tempo, de crescer. Porque senão, eu vou continuar igual a ele. Falando todas essas coisas e vivendo coisas de menino. Muitas vezes, eu falo assim, eu falo para os meus netos lá, o mais velho tem 13 anos. Puxa, vocês parecem criança. Vocês estão fazendo tudo isso de criança. Aí a minha filha fala, mãe, acorda, eles são crianças. Eu quero cobrar deles coisas que eles não podem, ainda não podem fazer. Mas Deus não está nos cobrando contra a igreja. Eu não vou perguntar para vocês quem faz leitura diária, devocional, conhece a palavra, porque isso é o mínimo, né? O mínimo que ele está dizendo aqui. Deixe de ser meninos, porque menino que vão para onde, entendeu? Não tem nenhum tipo de conhecimento, que vão na onde a fala mais alto, porque adolescente, jovem e criança ainda estão passando por muito disso. Mas quando eu tiver adulto, esse adulto não é físico, 20, 30 anos, é espiritual. Eu falando da palavra, conhecendo a palavra e sabendo aonde Deus quer que eu chegue, isso vai me tornar o quê? Mais espiritualmente saudável. Ninguém pode ler por vocês a palavra. E se a gente for falar para vocês podem dizer para a gente, nossa, eu faço. Porque a gente sempre pergunta no devocional da gente, né? Tem lido a palavra? Tem feito isso? Tem feito aquilo? Do discipulado? Sim. E a gente está acreditando que sim. Só que tem pessoas, quando a gente vai ver a situação, não faz. Porque se fizesse, a situação seria diferente. Eu ia ficar calma, eu ia esperar em Deus, eu não ia atropelar ninguém, eu ia falar não, porque a palavra fala com a gente. A situação é ruim, mas a palavra nos ensina que nós devemos
crescer espiritualmente e emocionalmente. E quando aqueles jovens me falaram comigo, jovem e adolescente, eu fui confrontada através do que eles me fizeram. E eu falei assim, Deus, por que eu não faço? Por que eu não ligo? Por que eu não falo com deles desse Deus? Por que eu não me preocupo em falar, em orar por eles? Fazer uma campanha de oração por eles? Acordar de madrugada por eles? Isso tudo há um preço. E esse preço se chama maturidade espiritual. A igreja Ágape não é uma igreja mais que está comemorando 7 anos, mas ela já tem muitos e muitos tempos em que ela vive em outro patamar. Um patamar de espiritualidade. Então, a gente não pode, ninguém aqui dizer que a gente não traz isso para cá. Os cursos sempre são assim. Sempre as ministrações que a gente tem trazido são assim. Mas aquilo que é individual, é individual. E aí, algumas vezes eu e Deus fico falando, Deus, mas Deus, a pessoa nem fala comigo, nem me ama, nem isso e aquilo, e eu com Deus. Aí ele fala assim, mas eu não pedi para você ir lá esperando isso. Você não precisa ir lá esperando que a pastora Analice vá te amar e dizer para você tudo aquilo que você precisa ouvir. Você precisa ir lá e falar da minha palavra. Ouvir o que ela quer dizer. E se você tiver que dizer para ela alguma coisa, você vai dizer no amor, a ponto de que ela vê esse amor de querer ouvir. Porque às vezes a gente quer só um amor assim, de relacional. Eu visitando você, você me visitando, e tomando um chazinho, indo. Sabe aquele clubezinho? Não, não é assim. Esse amor que ele está falando aqui, excelente amor, não é esse. Ele poderia falar assim, vocês podem fazer tipo assim, quem quiser ir fazer um café da tarde, um almoço, uma janta, para isso vocês também podem fazer. Isso ele está nos dizendo que a gente deve. Mas para vocês crescerem emocionalmente, vocês não precisam disso. E eu sempre queria falar com as pessoas e as pessoas dizessem, nossa, Aldo, como você eu gosto muito de você. Não. Nem sempre vou ouvir isso. Mas talvez é porque eu tenho uma maturidade para ouvir. Porque a maturidade da vida espiritual que a gente tem, emocional, um tipo de amor que Deus nos dá, é uma maturidade para ouvir aquilo que a pessoa vai me dizer. E às vezes eu posso até ficar naquele momento e dizer assim, nossa, né? Por que não me ama? O que eu faço? Né? Sou tão boa. Tudo falso, né? Não. A gente pode falar para as pessoas aquilo que a gente sente e está sentindo, mas isso é porque nós somos uma igreja, onde tem muita coisa que nos ensina a crescer. Mas se eu ainda estou como menino, vendo como menino e fazendo coisas de menino, eu não vou poder fazer. Eu não vou poder sentir. Mas tudo isso eu preciso fazer com amor. Tudo isso eu preciso saber que esse Deus, que Ele quer que eu faça. Com amor. Então, às vezes, a pessoa não me ama. Não me ama no sentido amor mesmo, entendeu? Nossa, não gosto da pastora. Ela faz isso, faz aquilo comigo. Não amo. Mas eu hoje estou tão resolvida com Deus que aquilo para mim não é importante naquele momento. Depois eu e Deus falo com Deus. Deus, por que ela não me ama?
né? O que eu fiz? Se eu fiz alguma coisa, eu sou uma pessoa muito fácil de ir lá pedir perdão. Né, Ana? Eu não sou uma pessoa que não vou. Mesmo que eu fico com muita vontade de não ir. Mas eu falo com o meu Deus. Eu falo com as minhas pessoas que eu posso falar, a Ana Alice, a pastora Sueli, que são minhas pessoas que eu mais falo. Algum grupo de apoio que eu tenho. E aí eu vou ter que resolver. Porque eu não sou mais uma menina. E Paulo está dizendo, enquanto você é menino, isso tudo vai ficar, ó. Mas quando você e eu se tornarmos homens, vamos ver o quê? As coisas como elas são. Como adulto. Então, nós estamos agora, precisamos viver esse novo tempo. Um novo tempo onde eu vou trazer para mim a responsabilidade aquilo que é meu e aquilo que eu posso mudar. Aquilo que eu preciso mudar e melhorar. Porque a igreja dá todas as ferramentas para isso. Então, ser menino é muito confortável. Menino e menina, muito confortável. Mas tem momentos em que não preciso mais disso. E eu preciso saber quando não preciso mais. E esse Deus é um Deus que quer que eu viva todo dia esse novo tempo. E depois que esses jovens e adolescentes falaram comigo, eu fui atrás de muitas coisas. Eu fui atrás de pessoas que eu quero falar dele. E que as pessoas vejam através da minha vida a mudança. Porque não adianta eu ir lá falar desse Deus e a pessoa fala assim, nossa, a Alda continua a mesma. Olha aí, arrogante, falando do jeito que dela. Não, eu precisei falar com meu filho. Dessa vez não foi minha filha, Elaine. Com meu filho, Tiago. E ele falou assim, mãe, eu vejo que você não é mais. Aquilo não era só seu, era meu. E a gente fez uma conversa muito boa. Uns 15 dias, ele mandou para mim essa semana. Se precisar de alguma coisa, ele me chama de velha. Se você precisar de alguma coisa, velha, você me fala. Porque eu agora estou trabalhando tal hora, porque antes ele não estava trabalhando com tanto horário. Porque eu não quero que a gente fique tão distante. São coisas que não tem preço. Hoje, eu aceito como ele é. E ele me aceita. O poço dele e meu, que é nosso coração, estava lotado de coisas não ditas e não resolvidas. Porque sempre eu resolvi em relação à minha filha, porque a minha filha falava, ele gritava para mim, eu gritava com ela, e a gente, né? Mas ele não, ele ficava no silêncio. E hoje, quando ele disse assim para mim, mãe, já faz quase um ano que eu estou indo na igreja memorial. Não tem preço. Não tem preço. A maturidade que a gente precisa para ser pessoas que amam mesmo sem ser amada. Porque ele morreu por nós e ele não foi amado. Ele foi crucificado, ele sofreu. E hoje ele quer que a gente seja uma igreja que ama e faça isso que precisa para ter pessoas. Porque nós precisamos lotar essa igreja de pessoas. Lotar a ponto de não termos 2 cultos, sim. Mas as pessoas precisam vir fazer aquilo que precisa. Que cada um de nós saiba aquilo que precisa ser feito. Agora eu quero que... Não tem nenhum pastor aqui para me ajudar. Né? Que a gente venha aqui. Quem ainda acredita
que precisa alcançar essa maturidade emocional e espiritual, vem aqui na frente. A gente vai fazer uma oração. Porque não é mais a hora de falar para ninguém aqui, gente, vamos esperar porque o meu tempo ainda não chegou. Agora é um tempo novo, um tempo de tomar atitude. Porque amar é decisão. Amar é decisão. Essa decisão é minha, ela é individual. E quando a gente começar uma outra série, as pessoas entendam que esse Deus é um Deus que ama e sempre nos amou, e que Ele quer pessoas adultas, não meninas nem meninas, porque enquanto sermos meninas e meninos, nós vamos ficar sempre paralisados, não vamos conseguir. Não conseguindo, a gente vai ficar falando, se explicando, se justificando. Agora é a hora de sermos adultos e entender aquilo que é a minha parte. E sendo a minha parte, eu tenho que fazer. Então, vocês podem vir aqui na frente. A gente vai orar por vocês. Por que eu digo que vir? Porque isso é uma atitude de fé. É dizendo que eu estou aqui, Deus. Não é para mim, não é para ninguém, é para vocês e Deus. E Deus, Ele quer que a gente tenha sempre isso. Venha confiando que quem vai fazer não é eu nem ninguém. É Deus na vida de vocês. E quando a gente faz isso, Ele é muito um Pai amoroso. E quer que a gente tenha confiança de que a gente veio no lugar certo e no caminho certo. Para viver esse tempo que Ele tem para nós. Aleluia. O convite hoje foi para deixar de ser menino e amadurecer na fé. Nós vamos orar. Vou pedir para você ficar de pé, mas se Deus tocou seu coração, talvez você tenha algum ajuste para fazer, para deixar de ser menino. Talvez Deus trouxe uma situação, alguém que você precisa amar e você está resistindo. Não faz isso. Se Deus colocou alguém no seu coração, que você precisa falar, que você precisa buscar, que você tem que fazer o caminho, porque a pessoa madura, né, pastor Alda? É ela que vai atrás. O menino fica esperando. O maduro vai atrás, para fazer a ponte, para fazer o conserto. Se Deus está falando isso com você essa manhã, de uma forma tão profunda e pessoal, não fique aí no seu lugar. Nós vamos orar. E você pode dizer, eu quero isso na minha vida. Assim como essas pessoas aqui. Mais alguém? Mais alguém quer essa oração nessa manhã? Esse desafio de amar? Nós vamos orar. Pai querido, eu quero abençoar a vida da tua igreja. Deus, realmente, se nós não nos mobilizarmos em amor, nada vai acontecer. Amor implica ação. Nós temos que tomar atitude. E eu quero te agradecer, Senhor, por a tua palavra nessa manhã. Quero te agradecer por essas pessoas que vieram aqui dizendo, Senhor, eu quero. Eu preciso crescer. Eu preciso deixar de ser menino. E eu preciso tomar atitude. Porque eu conheço o teu amor. Nós conhecemos teu amor, Senhor. Que essa igreja possa ser uma igreja que se mova em amor. Não fique parada falando de amor, mas se mova em amor. Restaurando relacionamentos, restaurando vidas, buscando o perdido, Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa as famílias dessa igreja. Abençoe, Senhor, os relacionamentos dessa igreja. Que realmente nós possamos ser conhecidos pelo amor.
E esse amor só pode vir de um lugar, que é de Ti. Muito obrigada, Senhor. Obrigada pelo Seu amor. Obrigada pela vida da pastora Alda que ministrou nessa manhã. E que realmente cada um possa sair daqui desafiado. Especialmente esses aqui, Senhor. Que o Senhor fortaleça eles naquilo que eles têm que tomar decisões. Naquilo que o Senhor colocou no coração deles que eles deveriam fazer a partir de hoje. Que eles não vacilem. Que eles vão adiante, que eles façam. Se é uma ligação, se é uma visita, se é um pedido de perdão, que seja, Senhor, mas que eles façam aquilo que o Senhor pediu, para que Teu nome seja glorificado na vida deles. Deus, e que a graça salvadora de Jesus Cristo, que o amor de Deus que se derrama sobre nós, que a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, com todo o povo de Deus, Senhor, em todos os cantos da terra, agora e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe o seu domingo. Amém. Glória a Deus. Contigo, Senhor, quero rever meus conceitos, valores